muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel e eu espero que vocês estejam gostando dessa sessão de perguntas sobre ética na inteligência artificial. Essas perguntas estão sendo respondidas pelo professor Edson Prestes, que está trabalhando numa iniciativa global para definir padrões de desenvolvimento de inteligências autônomas. Padrões que vão garantir o bem-estar da humanidade e que essas inteligências vão seguir as convenções sociais, culturais e éticas da humanidade. No vídeo de hoje é a vez do queridíssimo Devanil do canal Alimente o Cérebro, para quem não conhece, um excelente canal, e a minha vez também de aproveitar e tirar todas as dúvidas que a gente tem sobre o futuro da inteligência artificial. Vamos começar as perguntas com o Devanil e eu vejo vocês daqui a pouco. Olá, o meu nome é Devanil, eu tenho um canal no YouTube chamado Alimente o Cérebro que trata de ciência, mas também bastante de filosofia. Portanto, a minha pergunta vai nesse sentido de questionar os princípios filosóficos e éticos que uma inteligência artificial adota. Como um exemplo, hoje em dia nós temos inteligências artificiais que adotam como diretrizes os direitos humanos, mas inteligências artificiais e robôs são criados pelos humanos. E existem humanos que rejeitam os direitos humanos e rejeitam princípios éticos de uma pessoa ou de uma organização. Então a dúvida é se no futuro, ou mesmo agora, os robôs e a inteligência artificial serão apenas um apêndice das problemáticas que nós temos no mundo. Vão existir inteligências artificiais de esquerda, de direita, de centro. Vão existir inteligências artificiais que concordam com os direitos humanos e que discordam dos direitos humanos. Vão existir robôs que vão apoiar Trump ou que vão apoiar Obama, ou que não vão apoiar ninguém. Como é que fica essa relação entre a filosofia, a política e a inteligência artificial? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque não existem valores éticos e morais universais. Ou seja, o que nós temos é um relativismo. Então, o que a nossa sociedade assume como valores éticos, princípios éticos, é provavelmente diferente dos princípios éticos e morais da uma sociedade oriental. Tá? A grande pergunta é: que valores então nós vamos ter que incorporar nesse sistema? Aí uma das discussões é tentar verificar o seguinte: o robô ele vai estar inserido em que comunidade? Baseado nisso, ele vai tentar da melhor forma possível incorporar os princípios éticos da comunidade onde a gente estiver inserido. Então não vai ter princípios éticos universais sendo inseridos em todos os robôs. Nós vamos ter robôs que tenham princípios éticos que são diferentes. Mas considerando o potencial de evolução do robô, o robô, como a gente já falou, pode se tornar uma arma letal. Potencialmente ele é muito mais destrutivo do que o ser humano. E o que acontece quando você joga no mundo várias inteligências artificiais com ideologias diferentes, que vão defender algum aspecto específico? Isso não pode intensificar os problemas que a gente já tem hoje? Acho que um ponto pacífico é tentar incorporar em todos os sistemas princípios que tendam a ser universais, porque não existem princípios universais. Como você falou, né, direitos humanos. Direitos humanos é muito interessante, certamente, de ser incorporado, né? Por exemplo, comunicação não violenta. Mas tem certos princípios, tem certas regras que são particulares das sociedades. Eu não posso pegar simplesmente um robô com esses princípios que são universais de direitos humanos e somente isso e colocá-lo para interagir junto com brasileiros e depois o mesmo robô para interagir junto com os japoneses ou com os chineses, tá? Nós temos diferença na forma como nós estabelecemos contato visual, nos tipos de gestos que tu realizas, na distância. Então, esses elementos, eles têm que ser incorporados. E tem o seguinte: se a gente partir do princípio que o robô ele não pode impactar negativamente a sociedade, então, ele, de uma certa forma, ele tem que começar a incorporar no seu conjunto de regras a regra da sociedade que ele está inserido. Se esses robôs se comunicarem, uma das melhores maneiras para que essa comunicação exista é tentar colocar tipos de comportamentos que sejam conciliatórios. Porque senão tu vai ter justamente essa situação, né? Fulaninho que acredita na pessoa X e outro que acredita na pessoa Y, só que X e Y não se dão bem. E aí tu vai ter briga entre robôs. Né? Eu acho que a preocupação é justamente essa, porque uma vez que você tem ao redor do mundo culturas com valores muito extremos, que a gente tem de sobra, se a gente coloca robôs com inteligência artificial que adotam aqueles valores extremos,
Isso pode ter um impacto catastrófico. Eu acho que essa é a maior preocupação. Só que aí que tá, né? No caso de robôs, tu pode programá-los para que, por exemplo, para que quando eles interajam com a tua sociedade, eles tendam a imitar ou incorporar na sua base de dados uma maneira de como interagir. É como se eu dissesse assim, ó, eu tenho uma forma de interagir, vou interagir contigo, então eu vou adotar a maneira de interagir com a Camila. E eu vou adotar uma maneira de interagir com o meu colega malaio, ou uma maneira de interagir com o meu colega japonês. Tentando sempre obedecer às regras dessa interação. Existe a possibilidade, sim, de que você faça uma inteligência artificial que seja como se fosse uma página em branco e inserir ela num contexto e deixar que ela evolua dentro daquele contexto, dentro daquela sociedade? Não, isso aí eu acho que isso aí não. Não é possível. Até porque é necessário que tu coloques elementos que devem ser observados na interação. Entendi. Então tu já coloca um bias, né? Tu diz assim, a forma como a pessoa tem que interagir, a pessoa interage com gestos, a pessoa interage com contato visual, a pessoa interage com altura da voz, né? Com timbre, tá? Com distância, com aspectos de religião, com aspectos até mesmo de cores, né? Então, todos esses elementos têm que ser incorporados como se fosse um framework, e a partir desse framework, tu vai inserindo realmente comportamentos. Entendi. A minha pergunta tem a ver com o desenvolvimento de inteligências artificiais que usam aprendizado de máquina. Alguns métodos de aprendizado geram modelos que são espécies de caixa preta, você não tem muito conhecimento do processo de tomada de decisão. Por outro lado, são modelos muito efetivos que têm mostrado um excelente resultado para diversas aplicações. Então aí vem a minha pergunta, eles pretendem proibir a implantação desse tipo de sistema por ele ser uma caixa preta? Ou seja, eles vão optar pelo uso de métodos menos eficientes, mas que você tem todo o conhecimento do processo de funcionamento? Assim, proibição, certamente não. Tá? Mas vamos pensar na seguinte situação. Tu tens que escolher 2 robôs para cuidar do teu filho, ok? Aí tu tem um robô que ele tem uma qualificação P7001, tá certo? Associada à transparência de dados, e tu tem um robô que não tenha isso. Aí tu tem aquele robô que ele consegue, por exemplo, devido a ter essa característica, ele consegue te fornecer todos os limites das suas capacidades. Ele consegue dizer assim, olha, eu não consigo atuar nesse cenário, por exemplo, se essa criança ela estiver nessa situação, eu não consigo reagir de forma adequada. Qual dos robôs tu vai escolher? O que tem a transparência, com certeza. O que tem a transparência. Porque a transparência também implica em estabelecimento de elo de confiança. Então, quanto mais tu conhece, mais tu confia. Tu não vai simplesmente pegar uma tecnologia que tu não conhece e vai colocar dentro da tua casa ou dentro do teu chão de fábrica, né? Se tu não conhece, tu não sabe quais são os riscos da utilização daquele equipamento. O objetivo da minha pergunta foi bem no sentido de que a gente até brinca, né, que todo trabalho agora é Deep Learning, porque está batendo estado da arte de muitas aplicações. Aí eu penso o seguinte, então é possível que se a gente não consiga alcançar um determinado nível de transparência, todo esse trabalho que a gente está fazendo nunca vai ser aplicado em situações onde haja o mínimo risco? Já vou te dizer, eu tenho que te falar, né? Que na verdade isso é uma opinião, tá? Ainda bem que eu estou desse outro lado. É que assim, eu não acredito em Deep Learning, tá? Eu acho que o grande problema de Deep Learning, tudo bem, Deep Learning tá uma febre no momento, só que o problema é realmente que tu não sabe o que está acontecendo. Sim. Tá? E toda vez que tu pensa em ética, tá? Isso é um ponto importante, tu pensa em implicações. Tu pensa em problemas. E se tu quer desenvolver um tipo de tecnologia que seja eticamente, guiada eticamente, tá? Ou alinhada eticamente, tu precisa saber dessas implicações. Olha, porque essas implicações elas podem te levar a coisas muito sérias. Então não dá para dizer assim, olha, esse médico cirurgião está funcionando com um sistema de Deep Learning, tá? Esse cirurgião robótico está funcionando com um sistema de Deep Learning e funciona 99,9% das vezes. Tu como médico, colocaria teu paciente em risco? Ou, na verdade, o teu paciente
Tá? se Se colocaria em risco? é que existe uma taxa de erro associada à atuação do ser humano também. Sim. O ser humano erra, mata também. Se a taxa de erro do deep learning, do modelo, enfim, conseguir ser melhor do que os seres humanos, já não é válido implantar? Aí que tá, e tem, assim, ó, o ser humano é um ser muito interessante, né? Ele pode até aceitar que essa taxa de erro, ela cai em cima de humanos. É um erro humano, mas nunca vai aceitar numa máquina. Entendi. Então você acha que a tolerância é bem menor quando se fala Muito de sistemas autônomos do que com relação ao ser humano? Então, em termos de deep learning, assim, o deep learning, ele vai ter sucesso, ele pode vir a ter sucesso, sim, quando ele começar a ser transparente. Enquanto isso, imagina tu tem um sistema, sei lá, de carro autônomo funcionando com deep learning. Mas é assim que funciona hoje em dia. Pois é. É assim. Mas por que os carros autônomos não estão aí nas ruas? Ainda existe uma certa desconfiança. Eu sou menos preciosista com relação a isso, porque eu coloco minha vida na mão de outras pessoas todos os dias, né? Toda vez que eu entro num ônibus, quando eu vou no médico e confio no retorno dele, estou colocando a minha vida na mão dele. Eu acho que não muda muito com relação a depositar confiança em uma máquina ou em outro ser humano, que você não sabe o viés, você não sabe a taxa de acerto dele também. É na minha opinião, pelo menos. Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, as pessoas não acreditam tanto em colocar a sua vida na mão de máquina.